Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Elizabeth Firmino e você está no canal Poética de Orixás. O meu trabalho, como vocês sabem, é um trabalho que une a espiritualidade, a religiosidade dentro do culto aos orixás, do candomblé, a cultura, as artes e a ciência. A minha trajetória é já de iniciada no candomblé de 35 anos, ebome, e também estudiosa, pesquisadora, doutora na área de artes cênicas e pesquisadora desse tema já há muitos anos, né? E o que eu venho falando aqui sempre no nosso ambiente, neste canal, tanto no YouTube como no Instagram, é uma forma de ver a espiritualidade, de ver esses elementos da cultura tradicional brasileira e afro-brasileira de uma maneira mais atual e dentro do que é o cotidiano das pessoas. Então, hoje é dia 1º de novembro de 2025, é dia de Todos os Santos. Eu aproveito para fazer também a minha homenagem à cidade de Salvador, que é Salvador, Bahia de Todos os Santos, que também faz aniversário hoje. Eu digo também porque eu também faço aniversário hoje, assim como meu irmão, que eu tenho um irmão que faz o mesmo dia. Então, essa questão da religiosidade, ela já vem dentro da minha própria existência já de muito tempo. E quando falamos de espiritualidade, devemos recordar que a espiritualidade, ela surge também como um recurso para lidar com o que é desconhecido para o ser humano, o que foge à nossa capacidade de compreensão e mesmo de intervenção, principalmente a relação com a morte. E o que vivemos nesses dias, né, que começa no dia 31, hoje, que é dia de Todos os Santos, eu moro na Europa, eu moro na Espanha. Aqui na Espanha, os mortos são celebrados hoje, no dia 1º, no Brasil é no dia 2. Então, quando eu vim morar aqui, eu não tinha essa experiência, porque o meu aniversário é no dia 1º e tudo, então no Brasil a gente celebra no dia 2, mas aqui é no dia 1º. Em suma, esses dias são dedicados ao culto dos mortos. E aí temos algumas questões importantes a falar sobre isso, né? Em primeiro lugar, eu deixo a minha solidariedade e os meus sentimentos à família das vítimas da chacina que ocorreu no Rio de Janeiro essa semana, que não é mais do que uma barbárie, e eu acho que é algo que tem que ser realmente questionado, porque é um modelo de sociedade, é um modelo de governança que tem que ser questionado. A gente não pode viver numa sociedade sem leis, por mais que se trate de ações visando combater um crime organizado. Não existe justificativa para isso, porque o Estado de Direito ele inclui o direito de defesa. E as pessoas não são culpadas até serem condenadas, mas para isso elas precisam ser julgadas. E as pessoas que foram assassinadas não foram julgadas. Então não existe sequer a certeza segura de que realmente essas pessoas eram culpadas de algo. E caso elas fossem culpadas, elas jamais seriam condenadas à morte, porque o Brasil não tem pena de morte. Então, realmente é uma situação que é assustadora, mas mais do que assustadora, é revoltante, e principalmente tratar isso com normalidade. Então, eu deixo aqui a minha indignação e que realmente as autoridades comecem a olhar para isso, porque tudo isso está crescendo, está ganhando muito vulto. E dentro desse ambiente, é importante falar de como, né, de como as religiões afro-brasileiras, sobretudo da minha experiência, que é uma religião de candomblé, vê a morte, como lida com essa questão, né? No nosso caso, no caso do candomblé, até mesmo eu que já estou em uma casa que é de tradição africana, que é a casa do Baba King, o, o Dudu, a Templo dos Orixás, ao qual eu faço parte já de 2 décadas atrás, então já estou muito ambientada com a maneira como se vê e realmente eu estou muito de acordo com isso, porque existe o culto aos ancestrais e existe uma diferenciação também na relação com a morte. Então, existem como que 2 formas de culto. Uma é o culto dos ancestrais, que são os ancestrais venerados, as pessoas que tiveram a fortuna de viver uma vida plena, de contribuir com a sociedade e de falecer já numa idade avançada, mas dentro do que foi uma contribuição social.
Então, esse tipo de morte é uma morte que é louvada, porque é como que aquela pessoa ela sai do mundo dos vivos e passa a formar parte do mundo dos ancestrais. Então, ela passa a ser um exemplo e um protetor daquela comunidade. E nós temos outro tipo de morte, que é a morte das pessoas jovens e das crianças. E essa sim é uma morte que é lamentada, porque aí se produz um fenômeno que se chama abiku, que significa nascer para morrer. É como uma pessoa que encarna na Terra, mas que ela não tem uma vida plena, que ela tem uma vida truncada, que ela não pode se realizar. E se formos pensar dentro do conceito que nós temos já na sociedade, tanto tradicional, candomblé, afro-brasileiro e também ocidental, de que a encarnação humana, a vida humana, ela visa um crescimento espiritual. E se formos considerar que a espiritualidade ela não é só religião, ela é todo um conceito de vida que está além da matéria, que está além dos objetivos do cotidiano, que é o que dá sentido à vida. Então, dentro de qualquer conceito de espiritualidade, devemos compreender que o crescimento forma parte disso. E que se uma pessoa ela é privada desse crescimento, então realmente ela não está vivendo uma vida plena. Então, alguma coisa existe aí de errado. E dentro do que é o culto de Ifá, do qual eu também formo parte, porque eu sou iniciada desde 2001, fui iniciada pelo Babá Fabomi, na mesma casa que eu pertenço, e que ainda e que tem outro, que atualmente tem outro Babalaô, porque é uma casa que mantém vivo o culto de Ifá no Brasil. Dentro do que é o conceito de Ifá, isso é tratado até mesmo como uma questão de saúde espiritual. Então, quando uma pessoa se inicia, se dentro do culto de Ifá se percebe que ela tem uma tendência espiritual para isso, para um desencarne rápido, então são realizados rituais, e não apenas rituais, mas também é, advertências dentro do comportamento da pessoa. E aí a gente entra também numa outra questão, que é o que muita gente pensa, que as religiões de matriz africana não têm código de ética, não tem código de moral, que a pessoa chega lá, ela tem um problema insolúvel, ela tem uma situação que ela não consegue resolver, ela vai lá e faz uma magia e resolve. Mas não funciona assim. Não funciona. Não que não seja uma religião que trabalhe com a questão da magia, mas a magia ela funciona muito mais como uma questão da autotransformação. E dentro da filosofia dos orixás, né, principalmente essa que vem de Fá, que é muito clara e objetiva, o que realmente importa são as mudanças de caráter. Então, quando uma pessoa descobre quais são os seus odus, ela vê um pouco qual é a tendência que ela tem na vida e quais são as tendências negativas, aquilo que realmente pode levá-la a uma situação limite, a uma situação de conflito, uma situação de dificuldade. Então, ela começa a ser orientada no sentido de modificar o caráter dela, para que ela possa resolver aquilo ou mesmo evitar determinados problemas, que já são problemas que naturalmente vão surgir na vida dela, porque é como que está ali, não que seja um destino fechado, mas a pessoa já tem algumas predestinações, seja até mesmo pelo ambiente que ela nasceu, cresceu, as condições de vida que ela tem, as aspirações. Então, existem sempre algumas coisas que devem ser observadas. E aí está a questão. Então, as religiões, em geral, elas trabalham muito com a questão do caráter, da mudança individual, né? E isso eu vejo em muitas religiões, não só no candomblé e não só no culto de Ifá. Mas eu acredito que o grande equívoco é pensar que as religiões de matriz africana não têm esse cuidado. Temos sim. Isso é muito sério. Por quê? Porque sabemos que existe a lei do retorno, sabemos que tudo tem consequência, sabemos que temos limitações, que não podemos fazer tudo. Então, por mais que você ame uma pessoa, você não pode salvar essa pessoa se ela não quiser se transformar, se ela não quiser evitar situações que são negativas para ela. Sabemos que não podemos impor isso a ninguém. Então, eu acredito que nesse ponto estamos aí de braço dado com outras religiões que também têm os mesmos problemas, né? E por isso eu gostaria de deixar como
conclusão para isso, que nós, independente da religião que tenhamos, independente da cultura que tenhamos, independente das condições de vida que tenhamos, somos capazes de nos ver, nos olhar e saber o que podemos fazer para melhorar a nossa vida e o que não devemos fazer. A gente tem que aprender a dizer não. Eu sinto muito, mas é verdade. É muito difícil dizer não. É muito mais difícil dizer não. Então é importante aprender a dizer não para as facilidades da vida. Dizer não quando te pressionam para coisas que você sabe que não são corretas, para coisas que você não quer fazer. E muitas vezes é difícil dizer não, mas é importante dizer não. Porque você não tem que render satisfação a ninguém mais do que você mesmo. E o não que você diz hoje é o sim que você está dizendo para você mesmo e é o que você vai colher amanhã. Então aprenda a dizer não quando for necessário e a dizer sim quando tem que dizer sim e a arregaçar as mangas e trabalhar quando tem que trabalhar, a não medir esforços, porque a vida é difícil para todos. Não existe nada que seja fácil, que seja dado. E por mais que seja dado, às vezes as pessoas têm outros problemas internos. Então, é muito cômodo olhar para o outro e dizer que aquele tem mais sorte, que tem mais facilidade, ou então que trapaceou. Não é assim, gente. A vida é difícil para todos. E qualquer caminho que você siga, seja um caminho ou outro, esse caminho vai ser difícil, sim. Mas ele vai te levar a algum lugar. Até mesmo quando você pega um caminho errado. Só que o caminho errado, ele vai te dar muito mais atraso de vida do que um caminho correto. Às vezes você passa ali uma dificuldade, um perrengue, mas depois aquilo vai se acertando. E agora, se você não tem capacidade de dizer não para nada e diz sim para o que você tem que dizer não, vai chegar um momento que você vai falar: onde eu fui parar? Entende? Então, são coisas assim. E isso é para pontuar a questão, porque isso está muito próprio, muito apropriado dentro dessa questão do Abiku. Por quê? Porque o Abiku, como eu falei, é outra forma de ver a morte, mas também pertence a outro tipo de culto, que é o culto de Egbé. E o culto de Egbé, ele tem a ver com grupos, conjunturas, pessoas, sociedades, tem a ver com tudo isso. Tanto no plano espiritual como no plano material. Então, tudo que é grupo, que é associação, tudo tem a ver com Egbé. E o Egbé na Terra, ele tem que servir para melhorar a vida das pessoas, para facilitar a vida das pessoas. Então, uma pessoa que já sabe, que tem essa espiritualidade, ela tem que procurar trabalhar para o bem-estar do outro, bem-estar da comunidade, porque assim ela vai estar se enriquecendo e se favorecendo. Mas, por um outro lado, quando ela já tem essas pendências espirituais, ela tem uma vida mais difícil. Isso é fato. Ela vai ter uma vida mais difícil, ela vai ter mais dificuldades. É aquele tipo de pessoa que fala assim: puxa, eu tentei fazer certo, mas no final não consegui. Entende? Então, são coisas que também a gente não pode julgar. Mas é um alerta para a pessoa que sabe que tem uma vida difícil, para não desanimar. Entende, gente? Não, porque tudo na vida é assim, a gente sai de tudo. Então era isso que eu queria dizer em relação ao culto aos ancestrais, ao culto de Egbé, a Bicu e tudo mais, né? Para que a gente tenha consciência de que a nossa vivência na Terra, ela é para o nosso crescimento espiritual. E o crescimento espiritual, ele está muito além da religião. É para a nossa vivência de todas as etapas da vida, para que a gente possa realmente dizer que aprendeu alguma coisa. Mas também para contribuir com o coletivo, contribuir com a sociedade e deixar o nosso melhor, para que realmente as pessoas também sejam beneficiadas. Porque a dificuldade que eu tenho hoje, a dificuldade que outra pessoa também tem, a dificuldade que. Né? E o que eu posso fazer para melhorar isso, eu também estou melhorando a minha vida, porque eu estou criando um ecossistema melhor. Isso é fundamental. Agora, com relação ao que eu queria falar também, que é do dia de ontem, do dia 31, que é as bruxas, né? As bruxas, é recordar que dentro do culto aos orixás existe o culto dos orixás femininos, que são as representações das energias, dos arquétipos das mulheres, e também da força feminina ancestral, que é o que é chamado de Yami Oxurongá, que é minha velha mãe feiticeira.
E então, essas energias femininas, elas são muito fortes e são muito viscerais. Por isso, elas movem o mundo, e desde do início dos primórdios, né? Então, de alguma maneira, a forma que a gente encontra para estar em harmonia com essas energias é no trato com as mulheres. Interessante, é importante falar isso, porque existem pessoas que têm dificuldade em tratar com as mulheres. Eu digo tanto homens quanto mulheres, tá? Não é fácil, não é fácil, porque as energias femininas, elas têm muitas camadas de densidade. E algumas vezes a pessoa que tem dificuldade em lidar com essas energias, ela também tem alguma coisa dentro dela, do seu próprio elemento feminino, da sua ancestralidade feminina e tudo mais, que não está bem trabalhado, que não está bem resolvido para ela. Então ela acaba externalizando isso, ou até mesmo atraindo situações, né, que levem a enxergar isso. Isso a psicologia já estuda há muito tempo, né? Que é como é o que chamam de projeção. Mas de qualquer maneira, né, o que a gente está falando aqui não é bem a questão da psicologia, mas é mais da espiritualidade. Então, dentro do que cabe, trate bem as mulheres, porque as mulheres, além de serem seres humanos que merecem todo o respeito, como os homens e como todos, elas têm também uma história de opressão, de dor, de violência, de sofrimento. Então, é uma forma também de fazer um bem para a humanidade. Trate bem as mulheres. Trate com respeito. E seja, não importa se é uma mulher da sua família, se é uma mulher que você não conhece, se é uma criança, se é uma anciã, se é uma jovem, se é a sua mulher, a sua namorada, trate bem, porque é, a energia feminina é muito dinâmica e é também um dos princípios da prosperidade, da harmonia na vida. E ninguém consegue harmonia sem ter um equilíbrio entre o masculino e o feminino, porque afinal nós somos criados pelo masculino e pelo feminino. Então é isso que eu queria dizer para finalizar o vídeo de hoje, e eu espero que vocês apareçam aqui outras vezes e não se incomodem com as minhas ausências, porque na verdade a agenda é a agenda, a gente tem as nossas coisas para resolver, mas aqui já está programado para voltar, porque realmente é isso que eu faço, é isso que eu quero fazer. E além do mais, estou organizando a página, não consegui organizar a página web do Poética de Orixás, mas está em caminho. E também vou tentar fazer uns vídeos em espanhol. E vamos ver se eu consigo subir nos dois, no YouTube e no Instagram. Então, por hoje é isso. Muito obrigada, tá? Agradeço. E também aproveito para dizer muito, muito, muito obrigada para as pessoas que me felicitam, que me felicitaram hoje pelo meu aniversário. Então é isso, gente. Eu espero que vocês passem um bom dia e que aproveitem bem esse feriado e que reflitam sobre a vida e que, sobretudo, busquem crescimento, porque a felicidade está aí. Felicidade tem a ver com isso, com a capacidade de ser feliz, tá bom? Tchau.